finalmente vindo aqui gravar o diário de gravidez. Gente, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Eu não conseguia gravar ele antes, tô gravando ele com 20 semanas, quase 21 semanas. Mas vocês vão entender, porque eu tenho vários tópicos aqui que eu trouxe. Eu quero trazer o primeiro trimestre inteiro e depois eu vou ficar trazendo só de semana em semana, conforme a gestação vai evoluindo. Os primeiros sintomas que eu tive, então vamos falar primeiro de sintomas, né? Os primeiros sintomas que eu tive foi bastante enjoo, né? Então, quando eu descobri, assim, na verdade, eu descobri muito cedo, com 4 semanas mais ou menos de gestação. E eu lembro de... Um dia eu fui na feira com a minha sogra, era em dezembro, né? E eu tava indo na feira com a minha sogra. Eu lembro que aquele cheiro da feira, assim, foi já me embrulhando um pouco o estômago. E um pouco de cólica. Eu senti cólica no começo e senti também enjoo a cheiros, principalmente. Eu dei sorte, porque assim, as primeiras semanas eu não senti grande enjoo, eu dei uma enjoadinha nos cheiros extremamente fortes, por exemplo, o cheiro de peixe, de incenso, de feira mesmo, sabe? Esse cheiro de rua, de fruta, né, que já passou ali do ponto. Então essas coisas me davam enjoo. Mas as comidas em geral, eu consegui passar super bem Natal, Ano Novo, super de boa, comendo tranquila, sem enjoar. Passou Natal, passou Ano Novo, na primeira semana já de janeiro eu comecei a enjoar de tudo, absolutamente tudo que eu gostava. Então, o primeiro sintoma super forte, assim, que predominou o primeiro trimestre inteirinho foi a questão do enjoo. Eu enjoei tanto de comidas que eu amava, por exemplo, eu não consegui mais comer carne, alho, cebola, temperos em geral. Eu sempre gostei de tudo, né? Quem me conhece sabe que eu como todas as comidas. Eu sou aquela pessoa que come até pedra temperada. Então, pra mim foi uma surpresa muito grande eu enjoar das comidas que eu gostava. Eu enjoei das comidas da minha sogra, por exemplo, que sempre foi uma das minhas cozinheiras favoritas. E aí eu fiquei... sabe quando o principal enjoo que eu tive foi assim... Quando você tá num ambiente e tem alguém cozinhando, aquele cheiro de comida fazendo, sabe? Que normalmente é gostoso pra gente, né? Pra uma pessoa que não tá grávida, que não tá enjoada. É um cheirinho gostoso, por exemplo, uma manteiguinha, um alho ali, fritando um bife, fazendo uma comida gostosa. Um cheirinho de feijãozinho novo, né? Tudo isso me dava um embrulho no estômago, assim, que eu não conseguia nem controlar. Eu tinha que sair, tampar o nariz e ir pra fora da casa, eu não podia ficar no mesmo ambiente que alguém estivesse fazendo comida. E eu fiquei achando bem engraçado, assim, que eu tinha vontade muita de comer fruta. Então, os principais gostos que eu tive durante esse primeiro trimestre foi de comer muita fruta, salada, abacate, coisas que me trouxessem água, né? Bastante água. Tomei bastante água também. E teve um dia, até engraçado, foi constrangedor, na verdade, né, gente? Eu e o Léo, a gente foi no médico, que fica lá na Paulista. E nessa época a gente tava passando um tempo lá na casa da minha sogra, na praia. Então a gente ficava indo e voltando. Nesse dia a gente foi pro médico e eu super enjoada, embrulhada, vim meio mal, assim, no carro, porque eu tava com um olfato extremamente apurado. Então esse também foi um sintoma que eu fiquei achando surpreendente. Eu fiquei com um olfato de cachorro 10 vezes mais forte do que o olfato normal de uma pessoa. Então eu sentia cheiros à distância, assim, sabe? E eu sentia, por exemplo, não podia sentir cheiro de perfume, cheiro de produto de limpeza, cheiros bons e cheiros ruins. Nenhum cheiro era bom o suficiente, porque ele sempre era demais, porque o meu nariz estava muito bom. Então eu sentia cheiros a muita distância. E isso foi muito ruim. A gente foi no médico e depois do médico a gente tinha que almoçar, porque a gente não tinha comido nada, já tava, tipo, sei lá, no meio da tarde. E eu tava já morrendo de fome, só que ao mesmo tempo eu não queria comer porque eu tava enjoada. E aí eu procurei, e aquele cheiro já do shopping que mistura perfumes, né, das lojas,
cheiro da praça de alimentação. Só de passear na praça de alimentação eu já tava embrulhada, já tava bem, assim, mal, né? Passando mal. E aí eu lembro que eu pedi um espoleto, assim, escolhi uma massinha só com molho branco, assim, bem simples, sem nenhum tempero, nada, só um queijinho ralado por cima. E eu comi metade e depois eu já comecei a embrulhar o estômago. Eu falei, ai, amor, tô passando mal, tô passando mal. Aí a gente correu pra procurar um banheiro, só que era um shopping que a gente não conhecia. Aí eu consegui achar um banheiro, quando eu chego lá, todas as cabines fechadas. E eu desesperada, comecei a sapatear. Não aguentei, gente, eu vomitei no meio do shopping. Paguei maior micão, mas aí, pela primeira vez, eu falei para as pessoas, eu tô grávida. Então, as senhorinhas vieram me ajudar, veio todo mundo me ajudar. O lado bom é que as pessoas super ajudam as grávidas, né? E, bom, de sintomas foi isso. Então, foi muito enjoo, não podia sentir cheiro de nada, nem de produtos bons nem de ruins. E também tive esse super olfato, um olfato extremo ali, que era até bizarro. Uma coisa que aconteceu, né, que daí já não faz parte dos sintomas, acho que ele faz parte das etapas ali, né, dos acontecimentos do primeiro trimestre. E um acontecimento que a gente teve foi um pequeno sangramento, que não é bem um sangramento, ele era tipo uma cor rosada, assim. Só que pra quem é mãe de primeira viagem, tudo é assustador, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito apavorada, eu fiquei um dia inteiro sem nem falar nada pro Léo, porque ele tava trabalhando na correria lá do trabalho, cheio de coisa pra fazer. A gente já tinha saído alguns dias pra ir no médico, eu tava bem assim, sem saber o que dizer. E aí chegou de noite, eu não aguentei, contei pra ele que eu tinha tido um pequeno sangramento, a gente já fica com aquele medo, sabe? E agora, sabe? Como vai ser? Será que eu vou perder? Será que tá tudo bem? Aí mandei mensagem pro meu médico, ele falou pra ir no mesmo dia, eu mandei pra ele de manhã, ele falou, eu consigo 1h da tarde pra você aqui. A gente correu pro médico e eu já tava de 8 semanas e foi até especial, assim, porque foi a primeira vez que a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, né? Então, nós ouvimos o coração e vimos que estava tudo bem, já tinha vesícula, já aparecia o bebê, por incrível que pareça, até o bracinho, assim, ele mexia. Então, foi um momento do medo pra alegria total, sabe? Tipo, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu e o Léo, a gente ficou, assim, emocionadíssimos ouvindo o coraçãozinho, é uma emoção indescritível, né? Só pra quem é mãe, quem já passou por isso, sabe quanto é reconfortante você pensar que tem algum problema e aí chegar lá e ouvir o coração e ver que tá tudo bem. E aí o doutor falou assim, olha, a nossa parte a gente tá fazendo, né? Tu vai fazer repouso absoluto, então eu não pude mais fazer nenhum esforço, nem passear com os cachorros. Eu tive que ficar um bom período ali do primeiro trimestre, bem de boa, pra que não evoluísse nada aquele sangramento, né? E foi um susto, mas o bebê tava bem, então a gente ficou tranquilo. Ele falou, olha, a nossa parte a gente tá fazendo, tá tudo certo, você vai fazer repouso. E a gente espera Deus fazer o trabalho dele, né? Então, se for pra ficar, vai ficar. Se não for, é permissão de Deus. E a gente ficou bem tranquilo depois disso, assim. Crendo, né, que ia dar certo, que a gente ia conseguir. Mas, ao mesmo tempo, fica um apertinho no coração. Então, pra quem já teve um sangramento na gestação, sabe? Que a gente fica, cada xixi, né? Cada ida no banheiro, a gente olha o papel pra ter certeza que não tem sangue, sabe? E eu fui dessa forma até umas 14 semanas, com medo de sangrar novamente. Mas passou, né? Graças a Deus, o bebê tá aqui, tá tudo certo. Uma outra questão que foi bem presente aí no primeiro trimestre foi a questão do médico. A gente não conseguia obstetra. Eu não sabia que era tão difícil a gente conseguir um bom obstetra. Então, eu tenho plano de saúde, eu fui no plano de saúde e a gente não gostou, porque assim, são 12 minutos cada consulta. Cada consulta 12 minutos, eu achei que era pouco tempo pra gente entender de tantas coisas, né? E eu fui ficando insegura. O primeiro médico que nos atendeu,
ele tinha feito o parto do meu sobrinho. E aí a gente, né, já é uma pessoa conhecida, foi indicado, tudo. E ele acabou nos abandonando no meio do caminho. Então ele começou a falar com a gente pelo WhatsApp. A gente nem chegou aí na primeira consulta, mas ele acabou nos enrolando por quase um mês. Que pra gestação são 3 semanas, né? Quase 4 semanas. Demorou muito pra gente conseguir um obstetra. E aí a gente tentou com mais uma também, que era indicação. Ela fazia parto normal, muitos, né? E aí não tem uma data certa, então a agenda dela era muito doida. E aí toda hora a gente tinha que ficar desmarcando e remarcando. E toda vez que a gente marcava, tinha que desmarcar novamente. Então, na questão da obstetra, a gente teve que ficar buscando. A gente buscou por até 16 semanas. Foi quando a gente conseguiu finalmente ter uma obstetra boa, também de indicação particular. E a gente acabou a gente tá acompanhando fazendo como se fosse 2 pré-natais, né? Um particular e um pelo plano. Por quê? O meu plano, ele só cobre um hospital, que é o Salvalos em São Paulo, né? Na Moca. E tudo bem, não tem problema, a gente tinha visitado quando eu fechei esse plano há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás. É um bom hospital, tem UTI neonatal, tem UTI pra mãe, é um hospital bem equipado. Tivemos boas experiências dele com meu sogro, né? Mas muitos médicos não aceitam fazer parto fora dos lugares que eles já estão acostumados, que normalmente aqui em São Paulo é Santa Joana, Promatri, São Luís. Esses são os hospitais normais que os médicos atendem. E aí, quando a gente falava que a gente queria que o médico fizesse o parto particular, eles acabavam recuando e a gente, por isso, não conseguiu um obstetra tão rápido. E aí a gente decidiu, bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente não conseguiu um médico que fizesse o nosso parto, a gente vai fazer o parto mesmo com um plantonista. E então, vamos ter um acompanhamento bom do pré-natal, porque o mais importante até chegar ao parto é ter um bom pré-natal, né? E aí a gente tá fazendo no particular, com uma médica japonesa super querida. E também estamos fazendo pelo plano justamente porque nós vamos fazer o parto lá. Então a gente queria ter um histórico lá pra não correr o risco de chegar lá e falar, nossa, mas a gente não sabe nada sobre vocês, e também ser bem tratado lá. E aí foi bom porque, como nós fizemos tratamento pra engravidar depois, eu vou contar sobre esse assunto, né, mais pra frente, nós fomos considerados pelo plano de alto risco, né? Então, eles nos colocaram automaticamente no alto risco, e isso foi muito bom, porque a gente tá tendo um acompanhamento todo especial, todo diferente, por causa disso. Graças a Deus, a gente ficou muito feliz com isso, não de fazer parte do alto risco, mas já que a gente já era considerado alto risco, pelo menos a gente aproveita os benefícios disso, né? No primeiro trimestre também, uma das coisas eu até esqueci de falar ali nos sintomas, né? Nos primeiros sintomas que eu tive, foi de ter muito cansaço. Então parece que alguém tinha sugado a nossa vida, a minha vida, e aí eu tinha ficado só uma casca. Gente, eu não conseguia fazer nada. Então eu fiquei pensando, assim, até agradecendo a Deus, né? Como eu sou privilegiada de poder ficar em casa, de trabalhar à distância, né? De trabalhar home office. Porque se eu tivesse, sei lá, eu admiro demais as mães que precisam pegar um ônibus e lá. Eu sei que a gente tem uma força quando a gente precisa, né? Então a nossa força surge. A gente nem tem bem a força, mas Deus nos capacita e a gente consegue executar. Mas eu agradeci muito por eu poder ter esse tempo. Eu quase não consegui trabalhar muito com a coloração pessoal. Eu fiquei bastante off, assim, atendendo poucas clientes, porque eu precisava descansar. O meu corpo tava pedindo muito, ainda mais que eu tava, né, com aquele medo do sangramento, tava de repouso. Eu acabei também fazendo isso, respeitando o meu corpo, né? Porque eu tava com muito medo, tava querendo fazer tudo certinho pra que, né, se caso acontecesse alguma coisa, eu teria certeza de que eu fiz tudo que tava ao meu alcance, não forcei, não fiz nada de errado, né? A gente gosta de ficar com a consciência tranquila. E um outro sintoma que eu esqueci de falar antes também, eu tive muita dor no seio, bastante dor no seio. Muita dor. Então,
Não foi bem no começo, foi a partir de umas 8 semanas, até as 18, das 8 até as 18 semanas eu tinha muita dor nos seios. Então, eles cresceram muito, cresceram bastante, né? E eles ficaram bem doloridos. Eu sentia como se fosse uns repuxos, assim. Ele repuxava, como se ele estivesse torcendo. Doía bastante. Eu tinha que dormir só de top, acho que também pelo peso, porque ele cresceu bastante. Então, o top também ajudou. E eu vou falar, né, também sobre as mudanças físicas que eu tive nesse primeiro trimestre, né? Não teve grandes coisas, assim, extraordinárias. A minha barriga praticamente não cresceu, ela era tipo uma mini barriguinha, assim. Até eu achava que tava com barriga, mas agora que eu já tô com 20 semanas, eu comparo e falo, meu Deus, eu não tinha barriga, né? E a minha barriga ficou bem pequenininha, mas se a gente se conhece, sabe que aumentou, né? E os seios mudaram de cor, que todo mundo fala que muda mesmo. A auréola dele, ele expandiu, assim, então ela era bem pequena, a cor, né? O pigmento, rosa, e hoje tá um marrom, um cappuccino, assim, e só que bem mais expandida, tipo espalhada, como se fosse. Como se tivesse, sabe quando você bota uma gota de tinta num papel e ele dá uma expandida? É isso. É tipo, fica fraquinho, assim, é um degradê. E deixa eu pensar além do cansaço, né? Não tive estria por enquanto. Tive muita acne, né? Muita espinha, muita coisa na pele. No primeiro trimestre foi terrível. E depois eu atualizo vocês no segundo, né? Eu acabei trocando todos os produtos que eu usava, tá? Então, substituições, né? Eu fiz muitas substituições. Todos os produtos de beleza, por exemplo, esmaltes, eles fazem muito mal para o primeiro trimestre. Desodorante, base, rímel, sombra, blush, tudo isso eu substituí. Eu comprei 100% tudo novo. Até esmalte, existe esmalte específico que dá pra grávida usar, então eu simplesmente mexi em todos os produtos que eu usei. Eu vou fazer depois um vídeo específico sobre produtos e aí eu vou mostrar cada produto, até pra vocês terem como dicas, porque eu acho que é muito legal. Eu tive que pesquisar muito mesmo. Foi bem difícil encontrar as informações, encontrar marcas que realmente fossem boas. Às vezes uma marca fazia um produto e aí ele relançava aquele produto, só que botava mais componentes que a grávida não podia usar. Então tem que ficar olhando o rótulo de cada produto, de cada coisa. Deu muito trabalho, então depois eu vou trazer esse vídeo pra cá. Sobre peso, né? Quantos quilos eu engordei? Na verdade, eu emagreci 1 quilo no primeiro trimestre. Então eu engravidei com 52 quilos, não, com 53 quilos, que eu já tava um pouquinho acima do meu peso normal é 50 quilos. Só que era época de, assim, teve o falecimento do meu sogro, depois teve Natal e Ano Novo, então, assim, eu não tava nem um pouco preocupada com a alimentação nesse período, tá? Teve um período antes, quando eu tava fazendo o tratamento pra engravidar, que aí sim eu cuidei muito da alimentação, me alimentei 100% limpinha, mas chegou um momento que o meu psicológico não tava aguentando, então eu precisei extravasar na alimentação, eu sei que não é correto, mas foi o que eu fiz. E aí eu já tava 3 quilos acima do meu peso normal, que é 50, né? E então eu engravidei, quer dizer, com 53, depois eu emagreci fui pra 52, 51 e alguma coisa. E fiquei o primeiro trimestre inteiro assim, com 52 quilos, não aumentou mais, nem diminuiu mais. Teve um momento muito especial, assim, um momento especial do primeiro trimestre foi o morfológico, né? Nós podemos ver bem o bebê e foi muito incrível, assim, porque só de ver ela se mexendo, as perninhas, contar cada dedinho, ver os movimentos na barriga, foi uma coisa tão maravilhosa, muito legal saber que tava tudo bem, deu tudo certo no morfológico. Tem a medida da translucência nucal, que é pra ver se a criança tem alguma síndrome.
olha se tem o cérebro, que o cérebro forma tipo uma borboletinha, né? Eles conferem. O médico conferiu, viu que ela tinha todos os membros, que ela tava bem formadinha. Ela tinha, sei lá, ela era muito pequenininha, assim, mas no ultrassom parece bem grande. E aí no vídeo mostra ela mexendo os bracinhos, ela ficava fazendo assim, ó. Ficava fazendo assim no vídeo e a gente, tipo, morreu de amores por ela. E tivemos também o chá revelação, né? Já dei spoiler, né? Falando do morfológico. Mas nós tivemos o chá revelação e, para nossa surpresa, é uma menininha. A gente não tinha um palpite específico, né? Sobre o que seria, mas a gente tinha um chute, né? Então, quando eu falo palpite específico, assim, sabe quando a mãe tem certeza e fala, eu tenho certeza que vai ser tal coisa? Não. Em vários momentos do primeiro trimestre eu tinha certeza que era um menino, depois eu tinha certeza que era uma menina, e assim eu ficava. Então eu falei, quer saber? Eu não sei mesmo. O que Deus mandar a gente vai amar de qualquer forma. Então pra mim não fazia diferença se fosse um menino ou uma menina. Mas quando apareceu lá, né, o meu marido, ele tinha certeza que ia ser uma menina, ele sempre falava, não, vai ser uma menina, tenho certeza. Não que ele torcesse pra ter uma menina, mas porque ele falava assim, que ele tinha certeza que ele ia ser pai de uma menina. E aí, quando a gente viu o balão rosa saindo, assim, foi uma emoção indescritível, maravilhosa. E pra mim ficou muito claro, né, que era plano de Deus ser uma menina e é a nossa Zoe. A gente já tem um nome pra ela, a gente já tinha, antes de saber se era menino ou menina, seria Theo se fosse menino e Zoe se fosse menina. E a gente ficou muito, muito, muito feliz por ser a Zoe, a nossa princesa. A gente tá... ela já é uma pessoa pra gente, então a gente conversa muito sobre ela. Ela já é existente nessa casa. Então, por mais que o bebê esteja dentro da barriga, né? Pra quem tá gerando, não sei, pra mim, pelo menos, essa experiência tem sido assim. Pra mim, ela já é uma pessoa. Ela já é real. Ela já tá aqui, só que ela tá do lado de dentro. Eu não consigo pegar ela. Mas ela tá aqui, ela já participa da nossa vida, a gente já tem todos os planos, né, do que fazer, já compramos carrinho, já compramos muitas coisas, até vou entrar nesse tópico, né, compras do primeiro trimestre, depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre as compras, mas nós já compramos carrinho, nós já temos roupinha, já temos cadeirinha de descanso, bercinho pra ela. Então, assim, toda a casa já tá sendo pensada, toda a nossa vida já tá sendo pensada nela. E também a gente já tá lendo livros sobre isso, também quero gravar um vídeo sobre esses livros, né, que a gente tem lido sobre criança, sobre criação de filhos. Criação de filhos nesse mundo tão maluco, né, é um desafio muito grande, então é uma preocupação nossa, e até de entender como que funciona o cérebro da criança, por exemplo. Então nós estamos estudando sobre isso. O próximo tópico é falar um pouquinho sobre como tá sendo com o papai, né? Então o Léo, ele tem sido um paizão, assim, ele me surpreende todos os dias. Às vezes eu vou olhar onde ele tá na casa, ele tá com um livro, estudando sobre linguagem de sinais de bebês, que a gente ganhou um livro de uns vizinhos nossos, e ele, 24 horas por dia, ele pensa, né, na Zoe, como fazer com ela, como que ele vai educar, e pensando várias coisas assim. Então, só de ver ele se tornando um pai, pra mim, é uma realização. Então, pra mim é incrível. Eu não tenho dúvida de que, com certeza, eu escolhi o melhor pai do mundo pra minha filha, né? Ela tem muita sorte, porque poucas crianças têm essa sorte de ter um pai presente, um pai verdadeiro, um pai amoroso, sabe? E ele tem sido um super paizão. E não só paizão, como um maridão também, porque ele cuida de mim, assim, com uma excelência. Faz massagem nos pés, né? Quem é grávida aí sabe que não tem coisa melhor. Ele faz massagem, ele cuida, ele fica sempre... se precisa se abaixar, ele vai lá e faz. Então, todos os pequenos detalhes do dia a dia, os pequenos cuidados, né? Ele tem feito. Quando eu tô trabalhando bastante, ele vê, percebe, já vai lá, faz uma comida, limpa uma casa, vai fazendo as coisas que antes eu acabava fazendo e ele
tem assumido pra tirar um pouco da minha sobrecarga. Então isso tem sido muito, muito especial. Então, filha, você, Zoe, tem um papai incrível, você tem uma família incrível que já te ama muito. Todo mundo já tá ansioso por tua chegada, tá? Tem 2 irmãos peludinhos aqui te esperando, vovó, 2 vovós incríveis que estão te esperando, tios e tias também te esperando ansiosamente. E foi muito emocionante, assim, até a parte que eu não falei no começo, assim, quando a gente descobriu, todo mundo ficou muito feliz. E pra gente, tu é um presente, minha filha, tu é um presente pra gente. Te amo. Bom, eu acho que sobre o primeiro trimestre é isso, né? Eu não tive oscilação de humor, eu não tive nenhum problema, assim, de ficar chorona demais, de ficar estressada, não tive variações de humor, não tive falta de memória também, que eu fiquei super feliz. Que dizem que a grávida fica sem memória. Eu tô achando minha memória super normal, graças a Deus, espero que continue assim até o final. Mas tem sido incrível gerar esse milagre. Dei muito graças a Deus que eu não fiquei mal-humorada, não enjoei do meu marido, né? Tem gente que fala que enjoa, pelo contrário, eu amei ele ainda mais, vendo essa versão dele como pai, né? E é isso, eu espero que não tenha ficado muito cansativo. Eu tentei trazer o máximo de detalhes, porque eu amo ver esses vídeos. Eu vi milhões de vídeos de diário de gravidez e eu não quis fazer um todo certinho. Esse aí eu quis contar realmente sem muito roteiro, só da minha cabeça. Até fiz uma colinha aqui em papel. Mas eu queria trazer a verdade, sabe? O que eu senti mesmo, como que foi. E eu vou trazendo nas próximas semanas do segundo trimestre. Vou trazer uns outros videozinhos aí pra gente ir conversando sobre a gestação, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar um like, um comentário, fala comigo, me incentiva a continuar aí com o canal, tá bom? É isso, beijo!